Meus irmãos, a paz do Senhor, alegria estar aqui mais uma vez para juntos estudarmos a palavra de Deus. Hoje estaremos estudando a lição de número 7, prevista para ser aplicada na manhã de domingo de 15 de fevereiro de 2026. E o tema da nossa lição é a obra do Filho. Antes de iniciarmos, queremos pedir a você que porventura ainda não é inscrito no canal da Assembleia de Deus Ministério Floresta, você é nosso convidado para estar por dentro das notificações semanais. Pedimos que você curta esta pré-aula, deixe o seu comentário, compartilhe aí nas suas redes sociais e nos ajude na divulgação desse projeto. O texto áureo da nossa lição nos diz o seguinte: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo o nome. Filipenses capítulo 2, versículo 9. A verdade prática nos diz que a humilhação voluntária de Cristo, sua obra redentora e sua exaltação gloriosa revelam que somente ele é digno de adoração e obediência. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em dois textos bíblicos, Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 11, e Hebreus capítulo 9, do verso 24 ao 28, e diz-nos assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. É com alegria receber aqui mais uma vez nosso irmão, auxiliar de trabalho Gabriel. Meu irmão está com oportunidade para sua saudação e suas notas introdutórias. Meus irmãos, quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. É uma alegria nós estarmos aqui mais uma vez para mais uma pré-aula ao lado do evangelista Rafael e também do pastor Elias. Meus irmãos, por mim, por você, por nos amar, como diz o texto de Filipenses capítulo 2, Jesus não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. E nós vemos que Jesus, em seu ministério, e nós veremos isso na aula de hoje, ele foi rejeitado. João capítulo 1, versículo 11, veio para o que eram os seus, e os seus não o receberam. Ele foi no seu ministério também ameaçado e acusado de blasfêmia. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar em João capítulo 10, quando ele disse que ele e o Pai eram um. Ele se fez maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. No madeiro, Marcos 15, 29, os que passavam blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: tu que derribas o templo em 3 dias, o edifica. Mas eu louvo o nome do Senhor, porque ele cumpriu o seu propósito, nos redimiu, ressuscitou, e por isso o Senhor está escrito em Filipenses 2:9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Louvado seja o nome do Senhor. Com alegria também receber aqui mais uma vez pastor Elias. Para quem não sabe, pastor Elias foi o idealizador desse projeto, das pré-aula. Que Deus continue abençoando. Pastor, muito obrigado pela sua cooperação. Está com oportunidade para saudação e notas introdutórias. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Alegria estar aqui com o evangelista Rafael. Muito obrigado pelo convite. Alegria também estar aqui com o auxiliar de trabalho Gabriel. E nós louvamos a Deus pelo privilégio de poder colaborar aqui com essa pré-aula que é de grande relevância para todos nós.
Como nota introdutória, quero dizer que toda a história da salvação converge para um ponto, a obra do Filho. Digo com isso que ela não se limita ao seu ministério terreno, mas começa na encarnação, quando assumiu a natureza humana, para cumprir o que o homem não podia realizar. Em seu ministério revelou o reino. Na morte, pagou o preço do pecado e na ressurreição venceu a morte. Na ascensão foi exaltado, hoje intercede pela igreja e na consumação retornará como rei e juiz. O Filho tornou-se homem para consumar a redenção eterna. Com isso, nós glorificamos ao Senhor por estudar nesse período, nesse tempo, nesse momento, sobre uma lição gloriosa, a obra do Filho. Meus irmãos, a palavra-chave da nossa lição é obra. Apocalipse 22:12, Jesus diz: Eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Nós sabemos que o galardão é a recompensa pela obra. Jesus promete que virá, e ele diz: o meu galardão está comigo. Perceba o pronome possessivo meu. O galardão é dele, porque a maior obra e a obra fundamental foi dele. Foi ele que voluntariamente se esvaziou, foi ele que se fez carne, foi ele que se humilhou, foi ele que foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, o galardão pertence a ele, porque toda obra que nós fazemos hoje é baseada e é por causa da obra de Jesus. Mas apesar do galardão ser dele, Jesus não é egoísta e ele vai compartilhar conosco deste seu galardão. Ele vai compartilhar desta recompensa com a sua igreja pela obra de cada um. Vamos então ao primeiro tópico da nossa lição, a humilhação voluntária do Filho. E no subtópico 1 nós temos a submissão de Cristo, irmão Gabriel. Meus irmãos, estamos diante de uma das passagens mais belas que nós podemos encontrar. E eu acho muito interessante o versículo 5 de Filipenses capítulo 2, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E logo surge uma pergunta: Jesus é Deus, como que eu vou ter um sentimento que houve nele? Jesus não teve pecado, ele não errou. Como eu vou sentir o que ele sente? Isso ainda se torna maior ainda quando nós vamos para o termo grego, que denota não um sentimento passageiro, mas mais do que uma emoção passageira. Trata-se de um modo de pensar, uma disposição humilde que dirige e molda a mente por uma visão ética e espiritual. Essa é uma visão de um teólogo chamado Strong. O comentarista deixa essa referência no livro de apoio. Então, como nós podemos sentir aquilo que ele sente? A resposta, creio eu, que podemos tirar aqui em João, capítulo 14. Jesus disse: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. E o que tem aquele que guarda os mandamentos? Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Não para por aí. O Senhor também diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E esse Consolador não só está em volta de nós, mas ele está dentro de nós. Para nós sentirmos o que o Senhor Jesus sente, precisamos estar em constante busca ao Senhor na palavra, tendo o Espírito no nosso coração, porque o Espírito Santo comunicará conosco aquilo que sente o Senhor. Pastor Elias. A submissão de Cristo. Paulo exorta a igreja de Filipos à unidade e à humildade. São dois pontos de extrema relevância para a gente meditar. Primeiro, a gente precisa compreender a submissão de Cristo. É necessário lembrar o contexto, porque senão a gente não compreende. Para compreender essa submissão, essa humildade de Cristo, esse esvaziamento, é necessário relembrarmos o contexto da igreja de Filipos, fundada por Paulo em Atos capítulo de número 16. A gente vê essa história acontecendo, quando foi fundada essa igreja, só que, a partir de então, quando chegamos a esse texto, a gente precisa meditar o que estava acontecendo na igreja, naquela comunidade. A comunidade estava enfrentando rivalidades,
egoísmo e busca por status. Quando a gente nota o capítulo 1 de Filipenses, alguns versículos, não temos tempo suficiente, mas você lê na tua casa, Filipenses capítulo 1, você vai ver a situação que esta comunidade, que essa igreja, ela encontrava. Então, ao olhar para isso, Paulo ele vai declarar: tende em vós o mesmo modo de pensar de Cristo. Ele aponta para uma decisão consciente. Não é algo automático, porque é impossível, mas é uma escolha diária de permitir que a mente seja moldada sim pela humildade, pelo amor e pela obediência. E esse termo pode significar, que é o termo sentimento ou modo de pensar, é ressignificado por Paulo. Nossa mente não deve ser conformada pela lógica mundana, mas transformada segundo Cristo. Logo então, nesse ponto, eu destaco a mente de Cristo, é uma escolha consciente. Destaco também a submissão de Cristo, revela o caráter espiritual. E destaco, pensar como Cristo é viver para a glória de Deus. Ou seja, a submissão de Jesus, ela nunca e jamais poderemos pensar que foi fraqueza, mas foi uma expressão perfeita de obediência ao Pai. E também pensar como Cristo é viver para a glória de Deus. O que significa isso? É imitar a mente de Cristo. Implica transformação contínua. Então, o cristão não apenas crê, mas aprende dele, vive como ele e manifesta na prática mansidão e também humildade. Meus irmãos, todo homem precisa ser submisso à vontade de Deus, a qual, segundo Romanos 12:2, é boa, perfeita e agradável. Uma vez que Deus Filho se tornou 100% homem, ele se submeteu à vontade do Pai. Foi ele que disse em João 6,38, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Porque a vontade de Deus, mesmo que a gente não compreenda completamente, ela sempre vai ser melhor para a nossa vida. É lógico que se submeter à vontade de Deus não é uma obrigação, é uma opção. Todavia, o melhor lugar para se viver é no centro da vontade de Deus para a sua vida. Somente assim, o vazio do seu coração será preenchido. Somente assim você terá paz, alegria e contentamento. Porque Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas. Efésios 5,17 diz, não sejais insensatos, mas procure entender qual é a vontade de Deus. É bom lembrar que a insubmissão é companheira da rebelião e por causa disso o diabo caiu em tentação. O diabo se rebelou e foi precipitado, mas Cristo se humilhou e foi exaltado. Então é necessário que você escolha qual exemplo você quer seguir. Cristo se submeteu a Deus Pai. E nós, o que vamos fazer? Mas Jesus disse em Mateus 11:29, aprendei de mim. Vamos então ao segundo subtópico da nossa lição, o esvaziamento de sua glória, irmão Gabriel. Meus irmãos, neste subtópico, ao falar do esvaziamento de sua glória, quero trazer aqui o contraste entre o primeiro Adão e o último Adão. Romanos capítulo 5, versículos 12 e 15. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então, para nós começarmos a pensar isso daqui, nós precisamos lembrar da afirmação que nós já estudamos. Jesus, ele é Deus. João capítulo 1, versículo 1. Nós entendemos também em Filipenses 2,6 que Jesus é Deus. Mas olha a atitude de Jesus aqui na versão Almeida Revista e Atualizada. Subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Esse subsistindo aqui, ele vem do grego que denota um estado contínuo e permanente. Ou seja, Jesus era Deus, é Deus e sempre será Deus. Mas olha a diferença. Adão lá no Éden, ele caiu por causa da oferta. Sereis semelhantes, serei como o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo. Você será como Ele. E por causa disso, Adão cai. Mas agora Jesus, ele é diferente. Para nos salvar, ele sendo Deus, ele decide ser
como nós. Louvado seja o nome do Senhor por isso. É importante nós ratificarmos aqui também que Jesus não perdeu seus atributos divinos ao se encarnar. Como assim? Ele não perdeu sua divindade, mas ele não usou desse direito. Ou seja, Jesus nunca deixou de ser Deus, mas ele foi como homem, como servo, para salvar a mim e salvar a você. Pastor Elias. Nesse ponto eu quero destacar 3 verdades. A primeira, Cristo não precisou usurpar o que já era seu. Então, ao olhar que o esvaziamento de sua glória, esvaziar aqui é abrir mão, é renunciar, é abrir mão de privilégios, é abrir mão de direitos. Como já bem disse o auxiliar de trabalho Gabriel, ele não deixou de ser Deus, ele não abriu mão da sua divindade. Mas, no entanto, ele não precisou usurpar. O que é isso? Usurpar é tomar algo que não é seu. Então, Cristo não precisou disso. Cristo não precisou de forma alguma de fazer isso. Então, Paulo aqui ele declara que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Essa expressão forma de Deus não fala de aparência, mas de natureza. Cristo possuía a mesma essência divina do Pai. É só ler João 1. Portanto, igualdade com Deus não era algo a ser conquistado, porque isso já pertencia ao próprio Cristo, a Jesus, desde a eternidade. Diferentemente do primeiro Adão, que desejou ser como Deus. Cristo já era Deus. Adão tentou tomar o que não lhe pertencia. Jesus, sendo Senhor, não se apegou egoisticamente à sua posição, nem usou sua divindade em benefício próprio. Então, Jesus nos deixa esse grande exemplo. A segunda verdade, o esvaziamento foi renúncia de direitos, não de divindade. Ou seja, ao aniquilar-se, Cristo não deixou de ser Deus. Aqui nós temos a kenosis, foi renúncia dos privilégios da glória. Ou seja, Jesus, ele passou um tempo oculto de sua glória, quando ele se manifestou de forma humana aqui na terra, mas nunca deixou de ser Deus. Então, a verdadeira grandeza do reino se revelou na humildade e na obediência. E a terceira verdade que eu destaco, o segundo Adão revela a verdadeira glória de Deus. Enquanto Adão buscou exaltação pela desobediência, Cristo escolheu a humilhação para salvar. Ao assumir a condição humana, revelou que a glória divina se manifesta na entrega sacrificial. Então isso nos instrui, isso nos ensina, isso nos disciplina por demais através dessa lição gloriosa que estamos meditando. Que possamos manter o mesmo sentimento e essa humildade do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, na encarnação, isto é, quando Deus se tornou homem em Cristo Jesus, o autoesvaziamento da glória foi uma realidade. Jesus disse em João 17,5, Pai, glorifica-me junto de ti mesmo com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. 2 Coríntios 8,9 diz que ele, sendo rico, ele se fez pobre para nos enriquecer. Nas palavras de Paulo, ele se esvaziou a si mesmo. Deus, quando se tornou homem em Jesus Cristo, ele continuou sendo Deus em essência, porque Deus não pode deixar de ser Deus. Mas ele limitou os seus atributos divinos para que, de fato, ele pudesse ser 100% homem. Perceba, ele não deixou de ter os atributos exclusivos da divindade, mas ele optou por não usá-los durante o período da sua encarnação e o seu ministério. Ele possuía imortalidade, onipotência, onipresença, onisciência, mas ele optou por não usar durante o período da sua encarnação. Podemos chamar isso de autoesvaziamento voluntário de Cristo. Ele limitou a imortalidade? Sim, porque senão ele não poderia morrer na cruz pelos nossos pecados. Ele limitou a onisciência? Sim, em várias passagens Jesus demonstrava que ele não sabia de tudo. Certa vez ele virou para a multidão e perguntou quem me tocou. E sobre a sua vinda ele também disse que daquele dia e hora ninguém sabe, nem ele, nem os anjos, mas somente o Pai. Ele limitou a onipresença? Sim. Ele não poderia estar em vários lugares ao mesmo tempo. É por isso que ele enviou os 70 de 2 em 2 em todas as cidades que ele havia de passar. Ele limitou a onipotência? Sim. Ele disse em João 5,19, o Filho não pode fazer coisa alguma se primeiro não vier a fazer o Pai, porque tudo que o Pai faz,
O Pai faz, o Filho faz igualmente. Foi somente depois que ele ressuscitou é que ele vai dizer em Mateus 28:18, todo o poder me é dado no céu e na terra. Ou seja, somente depois que ele ressuscitou é que ele passa a fazer uso desses atributos divinos que ele havia abrido mão temporariamente por sua livre escolha. Mas sendo assim, fica a pergunta, Rafael, se ele limitou seus atributos, então como ele conseguia ressuscitar os mortos? Como ele conseguia curar os enfermos? Como ele conseguia expulsar os demônios? É só ler os evangelhos. Ele fazia tudo isso no poder e na dependência do Espírito Santo. É o que ele disse em Lucas 4:18, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para cumprir o ministério. Em Mateus 2:28, ele diz que expulsava os demônios pelo Espírito Santo. E por que ele dependeu do Espírito Santo? Porque apesar dele ser Deus em essência, ele se tornou 100% homem. E é por isso que ele disse que se nós crermos nele, nós faremos as obras que ele fez e ainda maiores. Por quê? Porque o Espírito que estava nele e operava através dele, agora está dentro de você, que é salvo em Cristo Jesus e quer continuar operando através da sua vida. Vamos então ao terceiro subtópico, a obediência sacrificial até a cruz, irmão Gabriel. Meus irmãos, nós já estudamos nas aulas passadas e nós aqui já abordamos que Jesus, ele é onipotente, onisciente, onipresente, que ele é co-criador do universo, ele criou o universo junto com o Pai, criou o homem e ele também é co-sustentador do universo, ele também sustenta o universo. Só que olha que beleza, olha que lindo isso daqui. Nós nos deparamos em João capítulo 4, versículo 6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Ou seja, olha o tamanho do sacrifício de Cristo, que começa desde a encarnação até sua morte na cruz. Ele sendo Deus, ele se encarna e ele nasce, ele é gerado no ventre de Maria, ele nasce ali humanamente falando, ele cresce, ele precisa aprender a ler, a escrever, a falar. E ele vai passando por todos os processos. Imagina Jesus sendo Deus, ele pisando nas terras áridas de Israel, com seus pés sujos de terra, Jesus tendo fome, tendo sede, ficando em tamanha aflição a ponto de suar sangue no Getsêmani. Imagina o Deus Todo-Poderoso, o Filho de Deus, Jesus, segunda pessoa da Trindade, por amor a mim e a você, ele sendo chicoteado, sendo blasfemado, sendo ofendido, sendo murmurado, ele sendo pregado numa cruz, que a história vai informar que provavelmente aquela cruz era feita para Barrabás, ou seja, era maior do que o tamanho de Jesus. Então, para Jesus caber naquela cruz, ele provavelmente precisou ser esticado ao máximo, mais do que o comum. Os pregos, os cravos que os transpassaram, a lança que foi enfiada ali em Jesus. Imagine o Deus Todo-Poderoso passando por tudo isso para salvar a mim e a você. Nós observamos que o Senhor Jesus, em tamanha agonia, falou: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feito a tua vontade. O amor, o propósito e a obediência foi maior do que o tamanha dor que ele sentiu. O amor do Senhor foi maior que tudo isso. Por isso, ele venceu. Eu louvo o nome do Senhor, porque em Hebreus capítulo 4, versículo 15, nós encontramos: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Essa é a diferença. Ele não pecou. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Pastor Elias. Aqui nesse ponto começa dizendo assim: obediência sacrificial até a cruz. Depois desse ponto, está dizendo: a obediência de Cristo foi plena, ou seja, a obediência de Jesus, a obediência de Cristo, ela foi completa. E eu quero destacar aqui que a obediência de Cristo percorre todo o caminho, ou seja, da encarnação à cruz. Lembramos, no Getsêmani, revela o ponto mais dramático desta obediência. Lucas registra que, em agonia, Jesus orava intensamente. E a oração de Jesus, ela foi: Pai, se possível, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não faça a minha vontade, mas a tua
sinal de obediência. Então podemos dizer que Jesus, sim, ele foi obediente desde sua encarnação à cruz. Isso significa o quê? Essa obediência ela não foi parcial e nem ocasional. Diz o texto, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Do nascimento ao Calvário, então Cristo entregou-se continuamente à vontade do Pai em favor dos pecadores. O outro destaque, a cruz revela a obediência que gera justiça. Se o primeiro Adão trouxe condenação pela desobediência, Cristo, segundo Adão, trouxe justificação por meio da sua obediência. Peço que você medite em Romanos 5:19. Terceiro destaque é que a salvação é fruto da obediência de Cristo, não dos méritos humanos. Ou seja, nenhum de nós merecíamos a salvação. E também não somos salvos por fazerem boas obras. Aliás, boas obras acompanham quem já é salvo. Então, a gente não pode bater no peito e dizer, eu mereço a salvação, ou eu mereci a salvação. Não, claro que não. A nossa salvação é fruto da obediência de Cristo e não de nenhum méritos humanos. Então a redenção não procede das obras, mas da graça manifestada na obediência sacrificial de Jesus. E te peço que medite Efésios 2, versículo 8 e 9. O Pai enviou o Filho obedeceu voluntariamente e o Espírito capacitou. Somos, portanto, chamados a responder com entrega e obediência ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, Deus não é hipócrita. Ele nunca vai exigir de você algo que ele não seja ou algo que ele não faça primeiro. Deus ordenou santidade, mas ele disse em Levítico 19:2, sede santo, porque eu sou santo. Deus ordenou amor, ele disse em João 15, verso 12, palavras de Jesus, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Deus ordenou fidelidade, Apocalipse 2:10, Jesus diz, ser fiel até a morte. Mas a razão para ele pedir para você ser fiel até a morte é porque ele, conforme Filipenses 2, verso 8, foi obediente até a morte. Ou seja, em todas as coisas, Cristo é o nosso exemplo. 1 João 2,6, quem cuida estar nele tem que andar como ele andou. É como se Cristo estivesse ido na frente, deixado pegadas, para que nós possamos seguir os seus passos. Cristo é o nosso exemplo máximo de obediência. Por isso, Hebreus 5:9 vai dizer que, havendo ele sido consumado, ele veio a ser a causa de uma eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Nós sabemos, como já bem dito, a salvação é pela graça, sola gratia, somente a graça pode salvar. Mas essa salvação que é pela graça, ela é evidenciada através da obediência. Você não obedece para ser salvo, você obedece porque já é salvo em Cristo Jesus. Aqui lembramos das palavras do profeta Samuel ao rei Saul, 1 Samuel 15:22. Obedecer é melhor do que sacrificar. Chegamos então ao tópico de número 2 da nossa lição, a obra redentora do Filho, e no subtópico 1, a ineficácia do sacerdócio levítico, irmão Gabriel. Meus irmãos, o homem pecou e por isso todos estão destituídos da glória de Deus. Nós já comentamos, o salário do pecado é a morte. Então, dentro da justiça de Deus, a justiça divina, a alma que pecar, essa também morrerá. Ou seja, o homem, por causa dos seus pecados, está condenado, está morto, não pode se chegar novamente a Deus. Então, o Senhor, ao longo da palavra do Senhor, ele vai estabelecer alianças para cumprir o seu propósito eterno até o nascimento de Jesus. É por isso que ele faz uma aliança com Noé, com Abraão, com Isaac, com Jacó. E nós vamos ver que com Moisés ele estabelece as leis, e as leis tinham rituais levíticos e sacerdotais
para ali os pecados serem encobertos, serem cobertos. Mas nós entendemos, e quando nós vamos olhar em Hebreus 8 e 9, nós vamos entender que esses rituais eram apenas uma sombra, porque eles são ineficientes, porque o homem por si mesmo não pode alcançar essa salvação. Mas Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e nós veremos isso mais a fundo no próximo subtópico. Esses sacrifícios apontavam para Cristo, mas eles não tinham fim em si mesmo, porque o fim é Cristo, porque o próprio sacerdote que oferecia o sacrifício precisava, às vezes, se purificar antes, a exemplo do dia da expiação, o dia de Yom Kippur. O próprio Arão, nós vamos ver lá em Êxodo, que ele comete também o pecado junto com o povo ao levantar aquele bezerro. Ou seja, nós entendemos que esse sacerdócio levítico é ineficaz, mas Cristo Jesus, ele é tudo, ele é o sacrifício suficiente, e nós veremos isso um pouco mais no subtópico de número 2. Pastor Elias. Ineficácia. O que é ineficácia? Ineficácia é a falta de resultado, ou seja, é a incapacidade de alcançar o objetivo esperado. Então, por isso, a ineficácia do sacerdócio levítico, ou seja, no sistema levítico, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano, levando sangue de animais para expiação. Esses sacrifícios precisavam ser repetidos continuamente, pois não tinha poder para remover definitivamente o pecado. Apenas abafava, apenas cobria. Assim, o próprio ritual revela sua limitação, pois podemos dizer que era provisório, apontava para algo maior e não produzia redenção plena. Então, o sacerdote levítico era a sombra e Cristo é a realidade. Vou repetir, o sacerdócio levítico era a sombra, Cristo é a realidade. O sacerdote terreno era a figura do verdadeiro e eterno sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, Hebreus 2,17. O santuário terrestre também era a sombra das realidades celestiais, Hebreus 8,5. Enquanto o sacerdote ministrava em um templo feito por mãos humanas, isso aqui é forte, Cristo entrou no próprio céu, assentando-se à direita do Pai, intercedendo continuamente por nós, Hebreus 8:1 e 2. Ele não representa apenas simbolicamente, louvado seja Deus por isso, ele cumpre perfeitamente aquilo que o sistema antigo prefigurava. Com isso, a obra perfeita de Cristo garante a redenção eterna. Diferente do sacerdote levítico, Cristo entrou uma única vez no santuário celestial, ou seja, não precisou repetir o sacrifício, porque o sacrifício foi aceito pelo Pai. Meus irmãos, aqui uma pergunta. Por que a ineficácia do sacerdócio levítico? Isso é apenas um lembrete de que o sacerdócio de Cristo é superior ao levítico. É isso que nos ensina a Epístola aos Hebreus. Eu cito aqui alguns aspectos. Primeiro, no sacerdócio levítico, o derramamento de sangue era contínuo, mas Cristo ofereceu-se uma única vez, derramou seu sangue uma só vez pelos nossos pecados. Segundo, no sacerdócio levítico, o sangue proporcionava uma santificação superficial, porque é impossível que o sangue de bodes e touros tire o pecado. Mas você sabe que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Terceiro, o sacerdócio levítico era temporal. Como os sacerdotes morriam, eles precisavam ser substituídos, porque pelo tempo eram impedidos de continuar. Mas Cristo, conforme Hebreus nos ensina, ele é o sumo sacerdote eterno, não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Em quarto lugar, o sacerdócio levítico era imperfeito. Hebreus 9:7, os sacerdotes eram pecadores e por isso tinham que oferecer sacrifício por si mesmo e depois pelo povo. Mas Cristo em tudo foi tentado, mas sem pecado, de maneira que ele não precisou oferecer sacrifício por si mesmo, mas ele ofereceu a si mesmo pelos nossos pecados. Quinto, o sacerdócio levítico ministrava em um tabernáculo terreno, como já dito pelo pastor Elias, feito por mãos humanas, que era uma cópia do original, mas Cristo é ministro no verdadeiro tabernáculo celestial. E por fim, o sacerdócio levítico entrava
uma vez por ano no Santo dos Santos, mas Cristo entrou uma vez por todas e realizou uma eterna redenção. Chegamos então ao subtópico de número 2, o sacrifício único e suficiente, irmão Gabriel. Meus irmãos, o sacrifício único e suficiente, o sacrifício de Jesus. Como eu falei para os irmãos, nessa justiça divina, a alma que pecar precisa morrer por causa do seu pecado. E nós precisamos deixar esse conceito que se não fosse Jesus na cruz, teria que ser nós. Não, não, não. Eu, no meu estado, com meus pecados, se eu morro na cruz, eu não herdo a salvação, porque eu não sou sacrifício nem por mim mesmo, porque eu tenho pecado. Então é só o sacrifício de Jesus Cristo, o Filho de Deus que se fez homem, com suas duas naturezas, divina e humana, pode ser o sacrifício, só Ele pode ser o sacrifício suficiente. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, mas Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário e por causa disso Ele me redimiu, Ele te redimiu. Quando Ele estava ali na cruz, Ele diz: Pai, está consumado, entrego o meu espírito, está consumado ali, tetelestai. Nós sabemos que essa era uma das frases usadas quando uma dívida era paga, e nós encontramos aqui Colossenses capítulo 2,14, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, enquanto o sacrifício no sacerdócio levítico precisava ser repetido, o de Jesus Cristo foi único e suficiente. É por isso que quando João Batista o vê, não diz: eis aí o Cordeiro de Deus que encobre os pecados do mundo. Não, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por isso todo aquele que nele crê será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Elias. Se no ponto 1 podemos dizer, e está escrito, a ineficácia do sacerdócio levítico, aqui no ponto de número 2, que é o sacrifício único e suficiente, podemos dizer também a eficácia do sacrifício de Jesus. Ou seja, os sacrifícios da antiga aliança eram contínuos porque não possuía poder para remover plenamente o pecado. Eram provisórios, pedagógicos, e apontava para algo maior, em contraste com Cristo, porque Cristo ofereceu a si mesmo uma única vez para tirar os pecados de muitos, Hebreus 9, 28. Então, sua entrega não foi uma entrega simbólica e nem uma entrega parcial, mas foi entrega completa, o suficiente. O que os sacrifícios repetidos não puderam realizar, eu digo da antiga aliança, ele consumou de maneira definitiva. Ou seja, foi tão bem feito, foi tão aceitável, exatamente porque não precisou voltar à cruz de novo e repetir o mesmo sacrifício, porque o sacrifício de Jesus foi um sacrifício perfeito. E com isso eu posso dizer que a obra de Cristo é também perfeita, eterna e irrepetível, e que isso venha ficar bem destacado nessa lição. Temos sido, então, santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Então, eu concluo aqui esse ponto, que a santificação do crente está fundamentada não em méritos humanos, mas na oferta única completa do Filho. O Calvário garante acesso pleno à salvação. O Calvário garante acesso pleno e salvação exclusiva. Meus irmãos, o sacrifício de Cristo é único, porque sendo um sacrifício perfeito, não precisa ser repetido. O sacrifício de Cristo é suficiente, porque nada mais precisa ser acrescentado a Ele para que você possa ser salvo. Em outras palavras, o sacrifício de Cristo não precisa de muleta, não precisa de ajuda. Você não precisa guardar o sábado, você não precisa guardar a lei, você não precisa se circuncidar, você não precisa abrir mão de certos tipos de carne, como pregavam e ainda pregam hoje os chamados judaizantes. Não, o sacrifício de Cristo é suficiente para salvar a todos,
mas ele só é eficiente para aqueles que recebem a Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Efésios 2, 8 e 9, pela graça somos salvos por meio da fé. Não vem das obras para que ninguém se glorie, de maneira que a excelência do poder e a glória pela salvação pertence somente a Deus. Você não é salvo por causa do que faz na vida, você é salvo por causa do que Cristo fez na cruz. Então seja grato, porque de fato, você não estava no Éden e herdou a culpa, mas você também não estava na cruz e herdou a graça. E quanto à obediência e à santificação que convém ao cristão, tudo isso não é causa, mas é resultado da salvação que é pela graça. Porque a graça que não te transforma não te salva, porque quem é salvo de verdade muda de vida, muda de história. Chegamos ao terceiro subtópico, a substituição vicária, irmão Gabriel. Substituição vicária no lugar de outro. E nesse tópico eu quero falar sobre a morte sacrificial de Jesus, compartilhando com os irmãos aquilo que o autor Isaías Rosa deixa no livro sobre Cristologia. O sacrifício de Cristo, nós podemos identificar ele como substitutivo. O pecado era substituído por um animal. E aí nós lembramos de como esse sacrifício foi substitutivo ao lembrarmos de Isaías capítulo 53, a partir do versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então nós vamos encontrar o Jesus, o nosso Deus, perfeito Filho de Deus, nos substituindo, levando sobre si o que era nosso. O sacrifício também era propiciatório, que tinha o propósito de afastar a ira de Deus do pecador e orientá-lo para o sacrifício. Ou seja, a ira do Senhor estava sobre nós por causa do nosso pecado, mas o Senhor levou sobre si todas essas coisas. O sacrifício de Jesus também foi expiatório, porque ele morreu em nosso lugar. O sangue dele valeu para nos perdoar, porque ele é o sacrifício perfeito. Então o sacrifício de Cristo foi vicário, foi substitutivo, foi propiciatório e foi expiatório. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Elias. A substituição vicária. Nesse ponto 3, eu quero também fazer 3 destaques. O primeiro, a substituição vicária satisfaz plenamente a justiça divina. Ou seja, Cristo não morreu apenas como exemplo moral ou mártir. Ele morreu como substituto designado, assumindo juridicamente o lugar do pecador sob o juízo divino. O que isso significa? Te explico. Significa que sua morte cumpriu plenamente as exigências da justiça de Deus. O pecado não foi ignorado e nem relativizado, foi punido em Cristo. Assim, Deus permanece justo e, ao mesmo tempo, justificador daquele que crê. A outra observação, que é o segundo ponto, Cristo assumiu a penalidade que nos era destinada. A Escritura declara que Deus não poupou seu Filho, antes o entregou por nós. Então foi uma entrega voluntária, como estamos já dizendo desde o princípio, é uma obediência, é um ato de obediência, uma entrega voluntária, mas quem merecia a cruz? Eu, você, nós merecíamos, mas na cruz, aleluia, Jesus tomou sobre si a condenação que cabia à humanidade. Aquilo que o sistema sacrificial da lei apenas simbolizava por meio de ofertas repetidas que não removiam o pecado, Cristo realizou de forma eficaz e definitiva. E o terceiro ponto que eu quero destacar, o sacrifício de Cristo é perfeito e definitivo. Em Jesus, o Cordeiro de Deus, a substituição tornou-se plena e eterna. Ele se manifestou uma vez para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, hoje nós temos livre acesso ao céu, livre acesso a Deus e temos garantia plena da nossa salvação, da remissão dos nossos pecados, do perdão do nosso pecado, tudo isso por causa dessa substituição vicária. O sacrifício de Cristo é vicário, ou seja, é substitutivo,
Cristo morreu em nosso lugar, pagou o preço que nós não poderíamos pagar. Paulo vai dizer em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Você sabe que salário é a recompensa merecida pelo trabalho prestado. É Paulo dizendo que a punição merecida pelo pecado é a morte. Logo, Cristo não merecia morrer, porque ele não tem pecado. Mas quando ele morreu por mim, ele morreu por você. Cristo morreu como um réu para que você um dia possa morar no céu. Cristo foi condenado pelos homens para que você possa ser justificado por Deus. Cristo sofreu a crucificação para que você possa desfrutar da salvação. Cristo usou a coroa de espinho na terra para que você um dia possa usar a coroa de glória no céu. Cristo, ele não desceu da cruz, como sugeriram alguns, porque se ele tivesse descido da cruz, nós desceríamos ao inferno por toda a eternidade. Isso é para você refletir no valor da tua salvação. Porque há pessoas que parecem que não valorizam a salvação, por motivos tão banais, supérfluos, eu diria até insignificantes. Falam em sair da igreja, falam de deixar Jesus. Eu vou sair por causa de fulano, eu vou sair por causa de ciclano. Mas lembre-se, quem sai da igreja por causa do homem, nunca esteve na igreja por causa de Deus. Valorize a tua salvação. Não deixe que nada te separe do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque para você foi de graça, mas para Deus custou tudo, custou a vida do seu próprio filho lá na cruz do Calvário. Estamos indo agora para o último tópico da nossa lição, e talvez você ainda não se inscreveu no canal da Assembleia de Deus Ministério Floresta, você é nosso convidado para ficar por dentro do conteúdo que sempre é postado pela nossa igreja. Pedimos a você que curta este vídeo, deixe aí o seu comentário, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Se essa aula está te ajudando na sua preparação, nos ajude na divulgação deste conteúdo. Deve estar aparecendo aqui também o link da inscrição no grupo do WhatsApp, caso você queira também fazer parte e interagir conosco, falando sobre a palavra de Deus. Vamos então ao terceiro tópico da nossa lição, a exaltação gloriosa do Filho. E no subtópico 1 nós temos recebido a destra do Pai. Irmão Gabriel. Quero começar mencionando esse salmo messiânico, salmo de número 24. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Então nós entendemos esse salmo messiânico aqui, nós podemos entender como até mesmo a recepção de Jesus no céu, ele voltando, sendo assunto ao céu, se assentando à destra de Deus. E está escrito em Hebreus capítulo 10, 12, mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. E o que significa estar à destra de Deus? Mais uma vez quero compartilhar com os irmãos os comentários do Isaías Rosa. À destra de Deus, Jesus torna-se a cabeça da igreja de todo o universo, mediador entre Deus e os homens, defensor da igreja na terra, subjuga os poderes do mal, mantém a igreja nas regiões celestiais, assegura a salvação de todos que o buscam por intermédio do seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, assentar-se à destra de Deus, assim como até mesmo Estevão pôde contemplar, significa que a Jesus foi dado poder, honra, majestade, que ele cumpriu seu propósito e que ele continua reinando. Pastor Elias. Recebido à destra do Pai. Destaco a exaltação de Cristo é resposta à sua obediência perfeita. Ou seja, quando Deus exalta o próprio Filho, é exatamente dizendo para o Filho: a sua exaltação está acontecendo por causa da sua obediência perfeita. Então, após a sua humilhação voluntária, Deus exaltou soberanamente o Filho. Registro lá de Filipenses 2, 8 e 9, está na nossa leitura. Isso é muito bom, você meditar. Essa exaltação não foi acidental, mas resposta direta à sua obediência até a morte. Ou seja, a partir do momento que Jesus se esvaziou, a sua glória aniquilou-se, e ele tomou a decisão de obedecer, então também automaticamente o Pai
já estava com plano de exaltar o Cristo, porque de fato o Pai sabia também da obediência do Filho, isso é a onisciência. Então o caminho da glória passou pela submissão absoluta, ou seja, na verdade, Jesus não foi aqui exaltado, no texto que estamos estudando, Jesus foi exaltado em glória, ele voltou, em glória, mas é por causa da sua submissão absoluta à vontade do Pai. Então, Cristo demonstrou que no propósito eterno de Deus, a verdadeira grandeza nasce de uma obediência perfeita. Destaco para você também, assentado à destra do Pai, Cristo ocupa uma posição suprema. Ele está acima de todo nome. Jesus foi entronizado à destra de Deus. Isso, ou seja, lugar de honra, lugar de autoridade e lugar de soberania. Destaco também que a exaltação do Filho garante a nossa salvação e intercessão. Cristo não apenas retornou ao céu. Não é simplesmente isso. Ele reina como o Rei dos Reis. Exaltado, ele intercede continuamente por nós, assegurando acesso permanente à presença de Deus. Então, ele não simplesmente voltou para o céu, mas ele continua intercedendo por nós como igreja. Meus irmãos, o homem Adão, ele pecou porque ele quis ser como Deus. E Deus, para resolver o problema do pecado, se tornou homem em Cristo Jesus. Cristo não caiu do céu, ele desceu do céu. Pode até parecer a mesma coisa, mas não é. Uma coisa é você cair pela escada, outra coisa é você descer pela escada. Essa é a diferença entre Cristo e o diabo. O diabo caiu, e ele caiu por 3 motivos: por causa da sua rebelião, do seu orgulho e da sua inveja. Mas Cristo desceu com 3 objetivos para seu caminho, a verdade e a vida. Porque o diabo caiu, nunca mais ele pode voltar. Mas Cristo, porque desceu em obediência, cumpriu seu ministério, ele retornou. E agora ele tem um nome que é sobre todo nome. Ele está sentado à destra do Pai, isto é, posição de honra lá na glória. E ele é o nosso sumo sacerdote, intercedendo continuamente por nós. Vamos ao subtópico de número 2, um nome acima de todo nome, irmão Gabriel. O Senhor cumpriu o seu propósito. Por isso, Filipenses 2,9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. É por isso que o Senhor Jesus diz lá em Mateus capítulo 18, é-me dado todo o poder no céu e na terra. E aí, em Marcos, nós vamos entender quando ele diz: estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. E o texto continua. Nós entendemos que tudo isto é no nome de Jesus. E eu, você, somos representantes de Cristo nessa terra, se nós estivermos em comunhão, em intimidade com Ele. Quando nós chegarmos nas mais diversas situações e clamarmos em nome de Jesus, tenho certeza que pessoas serão curadas, demônios serão expulsos, porque no nome de Jesus e o nome de Jesus tem todo o poder. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Elias. O nome acima de todo o nome. É fato que nessa terra tem muitos nomes importantes, pessoas que são bem vistas, benquistas, pessoas que estão nas mídias. Mas vamos lá. O que nós estamos tratando agora é de uma autoridade suprema revelada no nome de Jesus. Um nome acima de todo nome. Então não tem nome como o nome de Jesus. E que eu estou dizendo em relação ao quê? Ao receber esse nome, o Senhor Deus está investindo nele a mais alta autoridade. Então, Cristo foi investido da mais alta autoridade espiritual e governamental. Ou seja, vou destacar aqui, sua exaltação o colocou acima de todo o principado, potestade e domínio, não apenas nesta era, mas também na vindoura. O nome representa a sua dignidade, posição e senhorio absoluto. Não há esfera da existência que esteja fora do alcance de sua soberania. A sua exaltação que subjuga todo o poder, né? Está dizendo aqui, o nome de Jesus expressa
sua supremacia sobre todas as forças visíveis e invisíveis. Eu estou dizendo, anjos, autoridades e poderes lhe estão sujeitos. Nenhuma força espiritual, seja do bem ou do mal, pode rivalizar com seu domínio, porque esse nome está acima de todo nome. E, por fim, autoridade espiritual confiada à igreja. Esse senhorio não permanece distante da igreja, porque Cristo confiou ao seu povo o uso do seu nome. Então, quando você, um exemplo apenas, quando você for expulsar alguém, um demônio que está possuindo alguém, você não usa o sangue, você usa o nome. Então, no nome de Jesus, a gente expulsa os demônios, cura os enfermos e assim sucessivamente. Por quê? Porque não se trata de poder humano, mas de uma autoridade delegada pelo Senhor à sua igreja. Então, Jesus está no céu, continua intercedendo por nós e ainda deixou para nós poder para operar no seu nome. Esse é o nome sobre todo o nome. Meus irmãos, é promessa para os salvos. Na eternidade, nós seremos reis, por isso que nos é prometido uma coroa. Mas Jesus é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Na eternidade não haverá marido e mulher, todos seremos irmãos, filhos do mesmo Pai celestial. Mas lembre-se, Cristo é o primogênito entre muitos irmãos, ele é o unigênito do Pai. Na eternidade todos seremos sacerdotes, mas lembre-se, Cristo é o sumo sacerdote eternamente. Na eternidade nós teremos um novo nome, isto é uma promessa para os vencedores. Em Apocalipse 2,17, o que vencer, eu lhe concederei um novo nome, escrito em uma pedra branca. Teremos um novo nome, mas o nome de Jesus é acima, é sobre todo nome. 1 João 3, verso 2 diz que nós seremos semelhantes a ele. Perceba, semelhante não é igual. Seremos semelhantes a Jesus, não iguais, porque a honra e a glória que somente Cristo merece é inigualável, é incomparável, mas por causa do amor de Jesus pela sua noiva, ele vai compartilhar conosco desta glória, desta honra. Onde está isso, Rafael? Apocalipse 3:21, Jesus diz, o que vencer, eu concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Isso significa dizer que a noiva vai ter posição de honra ao lado do noivo por toda a eternidade. Vamos então ao terceiro subtópico e último, a soberania universal e o retorno triunfal, irmão Gabriel. Jesus assunto aos céus à destra do Pai nos garante também que ele voltará para nos buscar, que ele é rei soberano e voltará para nos buscar. Hebreus 9:28, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então o Senhor Jesus voltará em glória para nos buscar. É por isso que João capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, João tem uma visão e vê Jesus, e ele diz, sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e ele continua a sua descrição. Esse Jesus é o Jesus que voltará para nos buscar, é o Jesus que ao fim da grande tribulação, quando as nações encurralarem Israel e Israel clamar pelo Messias, ele descerá com as vestes salpicadas de sangue. É interessante porque ele usa vestes salpicadas de sangue, ele remete à cruz do Calvário para que eles reconheçam que aquele era o Jesus que morreu na cruz do Calvário. Esse Jesus descerá e ao pisar no Monte das Oliveiras, o monte se fenderá ao meio. É esse Jesus glorificado que venceu todas as coisas, que venceu a morte, venceu o pecado, venceu todas as coisas. Esse Jesus que voltará para nos buscar e com ele reinaremos para sempre. Pastor Elias. A soberania universal e retorno triunfal. A soberania universal é irrevogável de Cristo. Ou seja, a Escritura declara que todo joelho se dobrará diante do nome de Jesus. Essa afirmação revela uma soberania absoluta que transcende o tempo, ou seja, espaço e vontade humana. Deus o constituiu Senhor e Cristo, e sua autoridade não depende do reconhecimento humano.
toda a criação está sujeita ao seu governo. Toda a criação está sujeita ao seu governo. Quer o reconheça agora pela fé, quer o reconheça no dia final por decreto eterno. Então, a confissão universal, graça e juízo, aqui nós podemos declarar o quê? A declaração de que Jesus Cristo é o Senhor ocorrerá de duas formas. Para os que creem em confissão voluntária, que conduz à salvação. Para os que rejeitam, será reconhecimento inevitável diante do juízo. Assim, a soberania de Cristo manifesta tanto como graça redentora, quanto como justiça santa. Qual é a conclusão aqui? Ninguém permanece neutro diante de seu senhorio. E finalizando, o retorno triunfal e o reinado eterno do Filho. Aquele que reina hoje invisivelmente, retornará visivelmente em glória e poder. Ele buscará os que aguardam a sua vinda, o seu retorno, que é o arrebatamento, que é o rapto, a captura da igreja. Ele buscará os que aguardam, sim, e vai estabelecer plenamente o seu reino. E nesse retorno, glória a Deus. Ele vai reunir a sua igreja e é o momento onde consumará o plano redentor do Pai para que o reino desse mundo se torne do Senhor e do seu Cristo. Meus irmãos, o céu, uma referência aos anjos, aos salvos que já partiram. A terra, uma referência aos homens que ainda estão vivos. Os mortos, ou os que estão debaixo da terra, uma referência aos mortos. Todo joelho se dobrará, os que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui eu quero lembrar que Cristo assumiu 3 papéis no meio jurídico. Primeiro, no passado. Por ocasião da encarnação, ele veio como um réu, sendo condenado em nosso lugar, sofrendo a pena que nós não poderíamos pagar. No presente, na glorificação, hoje Cristo está como advogado, à destra do Pai, e ele é o único mediador entre Deus e os homens. Mas na consumação, no futuro, após o milênio, ele estará como juiz assentado sobre um grande trono branco para julgar todos aqueles cujo nome não estão escritos no livro da vida. Aqueles que hoje reconhecem a Cristo como Senhor serão salvos por causa do seu sacrifício como réu e por causa da sua mediação como advogado. Mas aqueles que só deixarem para reconhecer Cristo como Senhor no juízo final, de fato, reconhecerão, mas não para a salvação, mas para a condenação, porque já será tarde demais. Pois Jesus disse em Apocalipse 1,18, eu sou o primeiro e o último. Ou seja, dele ninguém vai escapar. Você tem 2 opções. Você pode encontrar com Cristo no início para ser salvo, ou vai ter que encontrar com Cristo no final para ser condenado. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte. Qual vais aceitar? Aproveite enquanto Cristo ainda é advogado e você pode ser salvo. Porque um dia ele virá como juiz para condenar os ímpios ao lago de fogo. A escolha é sua. Decida no tempo onde você quer passar a tua eternidade. Vamos então à conclusão da nossa lição. Quero agradecer a participação, mais uma vez, do auxiliar de trabalho, irmão Gabriel. Meu irmão está com oportunidade para suas notas de conclusão. Eu agradeço e glorifico primeiramente a Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus. O nome dele está sendo glorificado mais uma vez, e ao evangelista Rafael, também o nosso amigo pastor Elias. Para finalizar, só quero deixar o que está escrito em Apocalipse 22, a partir do versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Versículo 20. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente, cedo venho, aleluia, amém. Ora, vem Senhor Jesus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, amém. Pastor Elias, quero agradecer também a participação do senhor mais uma vez. Deus continue abençoando. Está com oportunidade para suas notas de conclusão. Com alegria nós chegamos ao final dessa pré-aula. Grato a Deus pela sua presença aqui conosco, pela presença do Espírito Santo nos conduzindo todas as palavras. E agradeço ao evangelista Rafael mais uma vez. Muito obrigado. Que Deus
em sua graça, infinita misericórdia, continue lhe abençoando sua vida, seu ministério, sua família. Grato a Deus pela vida do auxiliar Gabriel. Deus continue abençoando sua vida, também seu ministério, e é bênção pura, tá bom? E eu finalizo aqui dizendo que sua obra, ou seja, a obra de Jesus, é perfeita, suficiente e eterna. Como igreja, vivamos à luz dessa verdade, em comunhão e fidelidade, aguardando o retorno do nosso Senhor. Sirvamos aquele que nos salvou com seu sangue e reina para sempre. Que Deus continue te abençoando e faça a sua melhor escolha, a sua decisão, garanta já o seu passaporte para o céu. Deus te abençoe. As palavras de Cristo na oração sacerdotal, João 17, verso 4, ele diz ao Pai: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. A obra que Cristo começou, ele terminou ela no alto da cruz do Calvário. A expressão grega que ele usou ali foi tetelestai, o que indica que ele finalizou a obra que cabia a ele. E agora basta você acreditar, basta você aceitar, para você poder desfrutar, porque Cristo quer te libertar, Cristo quer te salvar. Que Deus te abençoe. Amém.